É isso aí, galera, chegando mais rápido do que notícia ruim para responder as perguntas de alguns inscritos do canal Garimpo Brasil e seguidor nosso lá na plataforma do Instagram. Inclusive, se você ainda não nos segue no Instagram, não perca tempo, clique lá na plataforma do Instagram, coloque o endereço Garimpo_Brasil, Garimpo_ Brasil. Automaticamente ali vai colocar para seguir a gente e você vai estar começando a receber os nossos conteúdos, a participar dessa grande família que é a família Garimpo Brasil, também lá no Instagram, tá? Então não fique de fora. A primeira pergunta de hoje vem do nosso amigo Kevin. Ele tá perguntando se lá no estado do Pará existe a possibilidade dele encontrar o mineral precioso, o Gold. E a resposta para você, meu amigo, é o seguinte: o ouro ele pode estar em qualquer área do nosso país, em qualquer área do nosso estado e em qualquer região do nosso mundo. O que existe são alguns depósitos aluviais, né? E até mesmo alguns depósitos em expansão de mineral, e às vezes esse depósito de expansão de mineral vale a pena ser extraído e outros não vale. Então o que eu quero dizer com isso com você? Eu não conheço a assinatura geológica específica do Paraná, tá? Não sei se exatamente na região que você mora tem ou não tem o metal. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: ele pode estar em qualquer lugar. E para saber se tem ou não, o princípio básico é o princípio de teste. Você precisa colocar em prática o teste, avaliação, mapeamento de área, delimitação de área, para que você possa então determinar se a sua região tem ou não. Só podemos dizer que uma região ela é ou não aurífera depois de ter executado os testes. O que se deve levar em conta é que muitas regiões do nosso país tem sim o Gold, mas muitas delas não vale a pena ser extraído. A concentração é baixa e você precisa fazer um teste, trabalhar um dia para você ver se vale a pena ou não trabalhar na tua região. Mas a possibilidade existe, e já que a terra é aí do seu avô, vai com tudo, vai com teste. Se precisar, a Garimpo Brasil tá aqui para te ajudar, guerreiro. Forte abraço! E a nossa segunda pergunta de hoje vem do nosso amigo YS. E ele perguntou: Wesley, toda região que tem um depósito de quartzo, um estouro de quartzo, uma quantidade abundante de quartzo, ela tem ouro ou tem que ter outros indicadores? Qualquer região do mundo, bem dizer, você vai encontrar o quartzo na sua variada família e nas suas variadas formas. Pode ser quartzo cristal, quartzo leitoso, quartzo fumê, o famoso murion, e as suas diversas variedades e de morfologias diferentes, tá? O que eu quero dizer para você é o seguinte: existem algumas regiões que são as regiões auríferas, que geralmente nessas regiões é muito comum você encontrar o ouro junto ao quartzo. Mas para que seja uma base verdadeiramente propícia, você precisa sim encontrar outros indicadores para que você possa dizer que aquela região é ou não é aurífera. Uma vez encontrado outros indicadores junto com o quartzo, a sua chance de encontrar o ouro é muito grande. O que eu posso te dizer com certeza absoluta é o seguinte: toda região que tem ouro com certeza vai ter quartzo junto, porque o quartzo e o ouro estão sempre andando junto. Mas nem toda região que tem quartzo tem ouro, tá? Fica aí a dica. E você que sabe que conhecimento move o mundo, eu quero deixar um recadinho aqui bem rápido, fluidez total para você que quer verdadeiramente crescer no ramo de extração de mineral, principalmente do ouro, tá, gente? Quero dizer para você que o curso Garimpo de Ouro Manual, esse mês, exclusivamente esse mês, está com 20% de desconto em comemoração ao mês dos Dia dos Pais. Essa promoção não vai durar além desse mês, tá? Após esse mês, o preço do curso volta ao normal. Se você perder essa oportunidade, você vai se arrepender amargamente, porque o nosso curso está aí com 20% de desconto para você que conhece o nosso trabalho, conhece o nosso conteúdo, sabe que o curso é o que tem de melhor na internet
e vai literalmente capacitar você para estar atuando no mercado de extração de mineral e pedras preciosas, tá? Quero dizer para você que com mais de 10 anos de experiência, eu desenvolvi um método único e um método meu para trazer a você conhecimento, capacitação, para transformar você em um verdadeiro garimpeiro, mesmo que você não tenha tido nenhum contato com garimpo. Eu quero dizer para você que todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo de todos esses anos, eu transferi para o meu curso Garimpo de Ouro Manual e eu serei o seu professor nessa nova jornada. Então não perca tempo, clique aqui na descrição do nosso vídeo, você será direcionado para a nossa página de vendas. Utilizando o cupom de desconto PAIS20, você ganha automaticamente 20% de desconto, tá? E o cursinho tá filé. São 34 passos exclusivos para transformar você num verdadeiro garimpeiro aí de sucesso e viver da extração. Então vem mudar de vida com a Garimpo Brasil. E vamos nessa para mais uma pergunta do nosso amigo Alba 3.9. Alba, ele perguntou o seguinte: o garimpo manual, ele é permitido? Olha só, na nossa Constituição, na Constituição brasileira, o que é definido como proibido ou como crime? Algo que é regido por uma lei. Então é preciso ter uma proibição para que algo seja proibido. É preciso ter uma determinação para que algo não seja permitido. E o garimpo no Brasil não existe lei alguma que impeça você de garimpar. Não existe nenhuma lei que proíba o ato do garimpo, assim como não existe nenhuma lei que proíbe o ato do detectorismo. O que existe então? A PLG, que é a sua permissão de lavra garimpeira, e a sua permissão de pesquisa, que são permissões que você deve solicitar junto ao órgão responsável, no nosso caso, o antigo DNPM, agora ANN, tá? ANM, você vai entrar, vai pedir a solicitação de lavra ou a solicitação de pesquisa, né? A permissão de lavra ou permissão de pesquisa. Uma vez que você tiver uma das duas, você poderá atuar de forma concisa, sem ter problema nenhum com a justiça nem com os trâmites na lei. Por quê? Porque garimpo não é proibido. Você sim pode garimpar. Só que sem uma permissão, você pode ser enquadrado em danos ambientais e também, danos ambientais se ocorrer, e também o caso de apropriação indébita, uma vez que pela nossa lei, todo o ouro em solo brasileiro pertence à União. Então, para que você possa garimpar de forma correta, você precisa ter essas duas permissões. Espero que eu tenha te ajudado. O nosso amigo Ellerson está perguntando se o ouro ele está relacionado única e exclusivamente à terra vermelha. E você? O que você acha? Você acha que a atuação e a existência do ouro está realmente direcionada exclusivamente à terra vermelha? E a pergunta para você é bem simples, Ellerson. Não. No geral, na maioria dos garimpos, tanto em Minas Gerais aqui, quanto também no Mato Grosso e principalmente em algumas regiões do Pará, o ouro é encontrado no que nós chamamos de pissarra, que é nada mais, nada menos do que um material semidecomposto que ainda apresentam características da sua rocha matriz, da sua rocha basilar, tá? Que pode ser calcário, caulim, pode ser algumas bases de arenito, também o mais comum, algumas bases de quartzo, tá? No seu geral. E essa terra nada tem a ver com a terra vermelha e ainda assim são as regiões com maiores produções auríferas do nosso país e das nossas regiões aqui, onde se pratica verdadeiramente o garimpo como uma forma de vida, né? Uma forma sustentável. Então a gente entende que o ouro ele pode estar em qualquer lugar e que a questão da terra vermelha é porque, num sentido geral, a terra vermelha, também conhecida como terra mineralizada, ela tem bastante presença de minerais, trazendo assim uma possibilidade de também encontrar aí o seu gold. O nosso amigo Novato Will fez uma pergunta bem interessante para quem tem o interesse ou está começando agora no ramo de garimpo de ouro manual, principalmente na área de aluvião. Ele perguntou onde ele pode estar fazendo ali as suas primeiras pesquisas no rio, se a maioria desses rios tem cerca,
Será que ele só poderá entrar nesses rios de forma às escondidas? A resposta para você é bem simples, meu amigo. O que acontece? Assim como no DNPM, antigo DNPM, agora AMN, é reservado à União todo o direito do minério, toda a posse do minério pertence à União, assim também nós temos o Código de Rios e Mares do Brasil. Você pode estar entrando no Google aí e estar pesquisando Código de Águas e Rios e Mares do nosso Brasil. Isso é um código, né, que nós temos de lei que garante, né, reserva à Marinha do Brasil o direito aos rios, córregos e mares. Então a Marinha tem essa posse desses rios, córregos e mares. E em áreas navegáveis de 5 a 15 metros, a beira do rio pertence à Marinha, não pertence ao dono da terra que às vezes só está utilizando. Já em áreas navegáveis, essa medida pode ir até 30 metros de largura, 30 metros de distância de um lado e do outro do rio. O que quer dizer isso? Digamos que você esteja numa rua em que da rua até o rio não tenha 15 metros de largura. Tecnicamente não existe lei nenhuma que te proíba de atravessar essa propriedade e ir lá no rio e fazer a sua pesquisa se você assim a quiser. O que acontece? A maioria dos fazendeiros e donos de sítios, eles têm no seu sentido geral alguns capangas e algumas pessoas para poder fazer a segurança das suas terras. E você pode acabar tendo algum problema justamente com esse tipo de pessoa. Então assim, é algo meio arriscado de você entrar numa propriedade sem uma permissão, mesmo a gente sabendo aí que você poderia fazer isso por lei. Você pode imprimir ali o Código de Rios e Mares, levar até o dono e falar, olha só, eu posso entrar, mas você pode ter aí um problema e arrumar uma dor de cabeça. Olha essa pergunta vindo do nosso amigo Plínio, que matou a pau com uma pergunta. Ele perguntou o seguinte: Wesley, eu encontrei um local onde tem muito quartzo leitoso, um dos maiores indicadores para o ouro, e também mica, mas entanto eu não encontrei nada. O que acontece? Eu não sei quais são os métodos que você utilizou para fazer o processamento dessa área. Se foi só com detector, se foi só manual, como você fez. Mas o trabalho de mapeamento de área e identificação é um trabalho gigantesco que envolve muita coisa e que precisa ser feito correto. No sentido geral, a maioria dos quartzos leitosos deve ser moídos e depois de moídos passado numa bateia para apuração do minério, se tiver minério na região. Pense bem, nem toda região que tem quartzo leitoso e mica vai ter o gold, uma vez que eu já falei aqui que o quartzo é o segundo material mais abundante na nossa terra, no nosso mundo. Então, existem muitas regiões que tem quartzo, mas não tem ouro. A minha indicação para você, o meu conselho para você, extraia alguns materiais ao redor dessa área, principalmente se possível desengomar e tirar debaixo dessas pedras um material de terra, aproximadamente 2, 3 ou 4 carrinhos, se possível. Faça a lavagem e processamento desse material e veja se você acha alguma fagulha. Se não fagulhar na terra ao redor, isso com profundidade ali de 60 a 70 centímetros, eu te indico que você pegue os quartzos, moa ele e faz um teste ali nos quartzos para ver se tem ou não dentro da pedra. Mas sempre tendo em mente, a presença de um ou outro indicador não determina a existência total do minério na região. O nosso amigo Mohamed, ele fez a pergunta que todo mundo quer saber. Creio eu que não só quem está iniciando agora, mas também muitos garimpeiros experientes, com anos de experiência, já esbarraram com essa pergunta e essa dúvida. Ouro pó, e aí? Qual a melhor forma de eu extrair ele nos seus 90%, ou 99%, ou exatamente tudo ali, os 100%? Qual a melhor forma de eu ter uma boa extração com um custo baixo e principalmente tendo uma captação mais eficaz possível, perdendo o mínimo possível do ouro? Entenda uma coisa, a capacidade que o ouro nos dá de captá-lo numa bateia
se dá a sua densidade, porque a densidade do ouro é muito grande, batendo na casa ali dos seus 19,3, tá? E, se eu não me engano, 19,3, 19,4. Então, o ouro tem uma densidade muito grande, ele é muito pesado, seja uma pepita ou seja uma fagulhinha pequenininha. Wesley, você está falando besteira. Claro que uma fagulhinha pequenininha vai pesar menos do que uma pepitona. Claro, mas o que eu estou dizendo isso é que não vai fazer a diferença, porque quando você jogar isso no material para poder finalizar, o material que vai competir com ele na bateia no final vai ser material com a mesma granometria, ou seja, o mesmo tamanho. Se você colocou ali aqueles grãozinhos de areia, sempre vão pesar menos do que aqueles grãozinhos de ouro. Então, no final das contas, o ouro vai ser mais pesado do que as pedrinhas, o ouro vai ser mais pesado que os grãos de óxido de ferro, o ouro vai ser mais pesado do que qualquer material que esteja ali junto na bateia, te proporcionando pegá-lo. Então, qual é o meu conselho? Utilize uma boa calha de prospecção, utilize uma boa planta de lavagem, uma boa calha eclusa, uma boa calha concentradora, utiliza equipamentos de qualidade ali para utilizar bons carpetes feltro canelado, pode utilizar ali também o Gold Small, pode estar usando um MOS vazado ali numa configuração bacana. Invista numa finalizadora ou com um ripadinho ou o carpete âncora. Eu especificamente nunca usei, mas escuto falar muito bem nele na hora da finalização. O ripadinho, por exemplo, eu posso falar muito bem que é ótimo na hora da finalização. Então, o problema da perda do ouro está no fluxo. Se você colocar muita água passando pela calha, o ouro vai embora. Se você colocar pouca água passando pela calha, a calha empapulsa e o ouro vai embora. Eu expliquei isso no vídeo de ontem, tá? O vídeo de segunda-feira. Se você não assistiu, corre lá e assiste o vídeo. Expliquei o que é um empapulsamento, mostrei na prática como ele ocorre e por que ele faz você perder o ouro. Então, se você não viu esse vídeo, vai aqui no canal Garimpo Brasil, vê o vídeo de segunda-feira agora, segunda-feira passada, que você vai estar vendo ali o que é o empapulsamento e por que você perde o ouro com a corredeza muito forte e com a corredeira muito leve, né, com pouca água passando pela calha. Pouca água, empapulsamento, muita água acaba causando ali o desfluxo e leva também os pequenos fagulhos do ouro embora. Então, meu conselho para você é o seguinte: usa o que já é funcional. Há centenas de anos nós utilizamos os carpetes feltros para fazer esse trabalho. Utiliza com as calhas, com as mafulas, com as caixas, com as plantas, não importa, mas utiliza e foca no fluxo da água, foca no fluxo de lavagem, tá? A arte, o garimpo é uma arte e a arte do garimpo não aceita falhas. Se você errar no fluxo, você perde ouro, tá? Então, a forma mais simples de você trabalhar é dessa forma, e se você trabalhar corretamente, controlar o fluxo, acertar a mão, você vai pegar aí 99% do seu ouro, com certeza. A perda é muito pequena quando você acerta a mão. E aí depois, invista numa finalizadora para que você não perca nada no processo final, né? No processo de finalização desse material concentrado. O nosso amigo Lipe tá com uma dúvida super interessante. Ele quer saber como que ele vai fazer para testar o material para saber se realmente é ouro. Lipe, vai depender muito de qual é o material que você está na mão. Por exemplo, você foi fazer os seus testes, a sua prospecção e você encontrou bastante ouro pó, você trouxe todo aquele ouro pó para casa e agora você quer testar, você limpou ali, separou só o ouro pó e você quer testar. É complicado de testar esse tipo de material porque ele está em pó. O meu conselho é que você queime ele, tá? Ajunte ele. Uma vez esse material juntado, fica mais fácil. Vamos dizer que você já tem encontrado pepita. Ou você já encontrou pepita, ou você fez uma pepita ajuntando o ouro pó. Uma vez que você tem essa pepita, esse material mais sólido de você pegar e testar, você vai comprar um reagente, tá? Para teste de ouro. Eu te indico especificamente o reagente Minas Ouro, que é o que eu uso e é um reagente de qualidade, tá? Você vai estar utilizando o seu reagente ali, vai riscar aquela pepita, aquela pedrinha de ouro ali na pedra toque, tá? Vai pingar o reagente. Se sumir, não é ouro, tá? Se a mancha continuar na pedra,
é ouro. Aí tem a questão de teor, mas isso é um assunto para uma outra hora. Então, a forma mais fácil de você testar ouro, se é ouro ou não, é com um reagente específico. Link na descrição para a compra do teu reagente Minas Ouro. O nosso amigo Leonardo, ele está com uma dúvida quanto à questão de se o material que ele extrai é ou não rentável, se vale a pena ou não na extração, é ou não rentável a extração que ele faz com bateamento, tá, Leonardo? Deixa eu te explicar uma coisa. O ouro aluvião, aquele ouro que você vai lá no rio e você vai cavar não mais do que 1,5 metro, 2 metros, para extraí-lo junto às cascalheiras ou até mesmo junto aos materiais aglomerados que você encontra ali no rio, mas aquele ouro que ele veio das serras, das montanhas, e ele veio parar ali no rio, tá? A jazida não é ali, ali é o lugar onde o ouro veio parar. Aluvião, ou grupiara, conforme era chamado antigamente, né? Que era o ouro das encostas, barrancos e rios ali. Você chegou naquela área ali, você extraiu aquele ouro, tá? Depende, você tá desempregado? Você extraiu ali, vamos dizer, 1 grama por dia. 1 grama por dia hoje do ouro 750, tá? Vendido aí para cambista, você consegue vender por 250, 230. O valor do ouro 1000 tá 307 e pouquinho, mas o valor de comercialização, principalmente sem nota, tá em torno aí de 230 a 250 ouro, 700 a 750 de teor, tá? Então vamos dizer que você consiga 1 grama por dia e você extraia e você consiga tirar desse valor, né, R$250, vamos diminuir R$200, você consiga tirar por dia. Ao final de 10 dias você tem R$2.000 com essa extração manual. Qual foi o teu gasto? O teu gasto foi ir lá gastar o teu tempo cavando e bateando, correto? Você não teve muito investimento. Então a partir desse momento você vai definir se o trabalho que você teve vale ou não o valor que você arrecadou. Bem simples. Se você teve investimento de maquinário, comprar maquinário, essas coisas todas, você vai ter que fazer uma avaliação se no final de um mês, uma semana, ou eu aconselho que no final de um mês. No final de um mês, o que você arrecadou? Pagou as contas daquele equipamento e sobrou alguma coisa para você que seja rentável, viável continuar o trabalho? Simples. Wesley, a pergunta que eu quero entender legal é se a quantidade que está ali na bateia vale a pena. Qual é a quantidade? Como é que eu vou saber ali numa bateada? Dei uma bateada, como é que eu vou saber se o material vale a pena ou não? Bateada, você está trabalhando só com bateia, você não está trabalhando com nenhum equipamento. Bateia, pá e enxadão. Saiu acima de 9, 10 fagulhos na sua bateia, uma bateada, 9, 10, 11, 20, 30 fagulhos, já vale a pena. Abaixo de 10 fagulhos ali, já não te aconselho muito trabalhar não. Mas 9, 10 fagulhos ali pra cima já vale a pena. E se você tiver experiência, trabalhar da forma certa, você consegue aí no final do dia aí com você sozinho, 1,5 grama, 1 grama. Se tiver 2 pessoas experientes, até 3, até 4 gramas trabalhando depois, fazendo uma montagem de uma calha, botando uma calhinha ali, ou até no bateamento mesmo, bateando, concentrando o material no balde para no final do dia você apurar. Então ali, numa média de 10 fagulhinhos para mais na sua bateia, já vale a pena trabalhar. A pergunta que vem agora do nosso amigo Shin, tá? Ele perguntou se no sul do estado do Rio de Janeiro é possível trabalhar com a extração do ouro, tá? O histórico do ouro no estado do Rio de Janeiro é muito baixo, muito pequeno, e as poucas e pequenas regiões que são encontradas ouro no estado do Rio de Janeiro é um ouro bem fininho e numa quantidade bem pequena. É o que eu digo que são áreas, bem dizer, mortas. Áreas que não vale a pena você trabalhar, você investir para trabalhar. Tanto que no histórico do Rio de Janeiro, as poucas regiões que tem ouro em forma de extração, que vale a pena ser extraída, são as regiões que fazem divisa com Minas Gerais ou com São Paulo, que são geralmente ouro que vem de Minas Gerais ou de São Paulo.
principalmente de rios que cortam os dois estados. Então, eu desaconselho grandes investimentos nas regiões do Rio de Janeiro, mas de forma nenhuma eu desaconselho os testes, porque isso que eu tô te falando é o meu conhecimento atual. Amanhã pode existir alguém que foi fazer um teste em alguma região do Rio e encontrou a maior jazida já encontrada no Brasil. Isso pode acontecer, mas o conhecimento atual nos deixa desacreditado quanto a grandes jazidas encontradas no estado do Rio de Janeiro. Chega mais, meu amigo Gilvan. Você fez uma pergunta muito interessante. É claro que o assunto é bem conciso e, assim, ao mesmo tempo ele é bem expansivo. Tem muita coisa a se abordar quanto à questão equipamento. Pergunta do nosso amigo Gilvan. É bem simples, ele perguntou quais são os equipamentos necessários para uma boa extração. Vamos falar de um segmento manual, porque existe o segmento manual, existe o semi-mecanizado, existe o mecanizado, existe o semi-hidráulico, né? Que a gente vai estar utilizando alguns equipamentos, por exemplo, como algumas maracas e algumas bombas de jateamento e as maracas com bomba de sucção. Então existem vários outros segmentos, como alguns segmentos que vão ser utilizados dinamite, outros que vão ser utilizados alguns compressores para alguns marteletes hidráulicos, outros até mesmo com PCs, escavadeiras, carregadeiras e caminhões, aí alguns com centrífuga, outros com plantas de lavagem gigantescas. Então existe muito segmento dentro da área garimpo. Vamos focar no garimpo de ouro manual, aquele que a maioria dos brasileiros pode iniciar, pode começar para atuar já no ramo e depois que for crescendo, vivendo disso aí, extraindo, poder fazer investimento e migração para outras áreas, tá? Migração para outros segmentos dentro do garimpo. Mas vamos focar no garimpo de ouro manual. Você precisa do básico. Você precisa ali de um enxadão, uma pá, uma picareta, uma ponteira, uma marreta, algumas peneiras para classificação. É bem interessante que você tenha ou uma caixa, ou uma planta de lavagem, uma mafula ali, né? Ou uma planta de lavagem, ou uma calha eclusa, ou uma calha concentradora para beneficiamento, lavagem melhor do seu material e uma boa captação de uma quantidade boa, né? Uma quantidade que seja rentável. Na bateia já fica mais difícil de você pegar uma quantidade bastante ali viável, a menos que a região esteja chovendo ouro ali, entendeu? No quesito geral, eu sempre indico que a pessoa faça a montagem de uma calha, uma planta, uma mafula, seja até de madeira, mas faça essa coisa desse equipamento. Leva um balde para você bater os carpetes que são os itens auxiliares, né? Então, são os materiais. Antigamente seria exclusivamente necessário ter o mercúrio, hoje não é necessário mais. Você pode depois estar confeccionando algumas finalizadoras para você estar utilizando alguns carpetes específicos e fazer ali a recuperação do seu ouro, tá? Mas os equipamentos básicos de prospecção, no geral, é esse, é mais o equipamento manual mesmo. E a pergunta do nosso amigo Daniel, um pouquinho até bem polêmica. Ele quer saber, ele disse, né, que alguns PMs, né, fizeram ali o recolhimento de um detector de metal de um amigo dele. Ele quer saber se isso é permitido. Olha aqui, Daniel, eu vou te explicar dentro da questão da Constituição brasileira, tá? Todo o bem que você tem, que pertence a você, que tem ali uma origem idônea, você tem como comprovar a posse e a origem daquele objeto ou daquele bem, é um bem inviolável. Ninguém pode te tomar nem ter ele de você, a menos que seja por sua permissão ou com um mandato judicial. O juiz mandou lá um mandato e falou, olha, vai lá e busca o detector dele. O que pode acontecer em algumas situações? Principalmente se for em atos que o PM julga estar acontecendo um crime. Ele faz o recolhimento desse detector, mas ele tem que te levar juntamente com esse aparelho para uma delegacia, onde você juntamente com o detector será apresentado ao delegado, ao inspetor de plantão. Ele vai lavrar os autos, vai ouvir e vai determinar exatamente a situação ali. Digamos que aquele agente decida que vai te autuar por algum crime ali que você possa estar cometendo, tá? O que detectorismo no Brasil é liberado, qualquer um pode fazer detectorismo aí. Existem algumas regras, mas detectorismo no Brasil não é crime. Então, mas digamos que o cara
invadiu uma propriedade para fazer esse detectorismo, foi enquadrado em invasão de propriedade, e o delegado decidiu pegar esse detector de metal e colocar nos autos, nas provas. Você vai ser levado a julgamento, o detector fica até esse momento que ele tem que ser apresentado, entendeu? Mas logo depois a posse tem que ser liberada. Você condenado ou não, essa posse desse detector, ela é liberada porque é um bem seu. Em alguns casos, eles levam quando a pessoa não tem nota. Você não tem nota, não consegue provar que esse detector é seu. Então ele vai te levar, tá? Mas não havendo nenhuma queixa de roubo, ele não tem por que levar o detector. E se ele levou o detector do teu amigo e não levou o teu amigo, é bem provável que esse nosso amigo esteja detectando em algum lugar por aí.